Está começando mais um Mapa Digital e hoje eu vou receber a Patrícia Torricilha, que é diretora de mídia híbrida, trabalhando com grandes marcas de entretenimento e liderando equipes desde Millennials à geração Z. Quer saber mais? Vem com a gente! E aí, pessoal, como vocês estão sabendo, hoje eu recebo aqui no Mapa Digital a Patrícia Torricilha, que é diretora de mídia híbrida. Então, Paty, tudo bem com você? Tudo bom? Paty, eu queria muito saber como que foi a sua trajetória para chegar nesse lugar de diretora de mídia híbrida, porque é uma coisa bem diferente assim no mercado hoje em dia, acredito. Eu não sei se é muito diferente, mas eu acho que é complexo. Eu acho. Eu comecei como mídia de performance, eu fiquei mais ou menos 15 anos da minha vida trabalhando com performance, então muito número. Eu sou muito analítica, então é uma coisa que eu gostava muito. E eu comecei a ver que tem um pouco... Era um mercado um pouco mais fechado. Como eu queria crescer, e desde que eu entrei como estágio na minha primeira empresa, que foi o Yahoo, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser VP de mídia em algum momento, e estou trilhando, e para isso eu não poderia ser só performance. Sim. Então, eu fui abrindo um pouco os meus caminhos. A partir de gerente, eu já comecei a tentar me colocar em outras posições e me desafiar um pouco mais com contas diferentes. Eu consegui isso na Blinks, um pouco mais com uma abertura ainda dentro do digital, trabalhando um pouco mais de outras partes do funil, não só o fundo. E eu fui crescendo e nas outras empresas eu fui me desafiando cada vez mais, tomei muito tombo, muito problema na cabeça, porque eu não sabia resolver, eu não sabia, por exemplo, minha primeira campanha de jornal, me ligaram perguntando do jornal se eu queria que fosse uma impressão no papel branco ou no papel normal. Falei, no papel branco, né, é mais bonito. Só que não era bem assim, gerou um custo absurdo extra para o cliente, então foram coisas pedras no meu sapato que foram difíceis, mas consegui. Então, na prática, o que faz hoje um diretor de mídia híbrida? Hoje eu trabalho com todos os meios possíveis de mídia, on, off, no off, televisão, jornal, revista, OH bastante, o Digital Out of Home que tá super em alta agora. E super legal que hoje, quando o episódio está sendo gravado, acabou de sair um conteúdo exclusivo no nosso blog, no nosso LinkedIn sobre Out of Home, então segue a gente lá nas redes sociais, tá bom? Só um merchanzinho pra galera lembrar disso. Mas pode continuar. Então eu cuido um pouco de tudo isso, do offline, e dentro do digital a gente faz tanto operação de mídia mesmo, e sendo ela mídia para conversão ou mídia de awareness, para todos os veículos possíveis, programática, social, display, podcast, influencers, absolutamente tudo. Então, tudo de mídia, se você quiser fazer caixa de pizza, eu tô fazendo. Nossa, muito legal. E você estava comentando isso sobre a sua carreira, então você já chegou numa posição de liderança bem rápido, foi isso mesmo? Eu não considero que foi muito rápido, não. Mas eu já tô numa cadeira de direção já tem mais de 5 anos, eu tô indo pro 6º ano de direção. Eu fui gerente muito rápido, eu acho. Eu tinha 24 anos, eu já estava na minha primeira cadeira de gerente. Eu acho que isso fez com que eu precisasse amadurecer muito rápido, porque tinha outras pessoas dependendo de mim. E só fez eu me motivar mais ainda para querer subir e conseguir fazer mais pelas pessoas e alcançar meu objetivo mais rápido também. Então, você pode listar pra gente alguns desafios que você enfrenta e algumas dicas também para outros líderes que estão assistindo a gente sobre essa gestão de times multigeracionais, diferenças de idade, diferentes áreas. Como que é pra você? É difícil, é complexo, mas eu gosto bastante. Muito mesmo. Eu acho que é uma das áreas que... Eu fiz um curso uma vez pela Blinks, na Fundação Dom Cabral, que era sobre gestão de pessoas. E eu acho que neste momento me bateu uma luzinha assim e falou, cara, esse é o caminho. Porque cuidar de pessoas, você não pode padronizar as coisas. Não é o mesmo incentivo que você dá para uma pessoa, não é o incentivo que outra pessoa do seu próprio time, que cuida exatamente da mesma conta, que está no mesmo padrão, no mesmo patamar de hierarquia que vai querer. Eu entendi que cada pessoa precisa de uma influência diferente, precisa de nesse curso que eu fiz, a moça falava assim,
você precisa de uma cenourinha diferente. É como se você pendurasse um prêmio que você quisesse alcançar. Então, você precisa entender com o background de vida da pessoa, com o histórico de onde ela trabalhou, o que ela fez, tudo isso constrói aquela pessoa de uma maneira extremamente individual, extremamente personalizada, que você precisa entender e saber como estimular cada uma de um jeito diferente. Tem pessoas que se estimulam muito através de dinheiro. Tem gente, e isso acontece muito com as pessoas que são mais da minha idade, eu tô com 35, então os millennials ali. Quando a gente vai para as pessoas mais jovens, elas não se impactam tanto com o dinheiro, então não adianta você dar uma promoção de valor para ela, mas você tem que falar que o trabalho dela está sendo bem feito, que o reconhecimento vem através de outras coisas, ou que ela está fazendo diferença naquela empresa ou naquela situação por algum motivo específico. Então eu acho que é entender os gatilhos de cada pessoa. Eu acho que isso que torna a liderança a parte mais difícil do meu dia. Gerir a mídia, teoricamente, é fácil, porque são números, é padrão, você tem um monte de ferramenta. Mas para entender as pessoas, você tem que ser uma pessoa e você tem que estar disposto e estar vulnerável também a entender os outros, sabe? Então você acha que o papel do líder ideal é ser um gestor de métricas ou inspirar talentos, ou ter um equilíbrio entre os dois? Aí com certeza tem um equilíbrio entre os dois. Não adianta você ser aquela pessoa 100% focada em métrica se você não é uma pessoa que tem empatia com os outros. Eu vi um estudo uma vez do Pentágono que eles fazem sobre pessoas que estão no exército mesmo. E era um gráfico bem simples e ele era dividido em 4 quadrantes. Nesse primeiro eixo você tem pessoas, o nível que as pessoas entregam o trabalho, né, de performance mesmo. Nessa outra barra você tem o nível de confiabilidade das pessoas. O ideal, obviamente, é sempre você ter a pessoa que está neste quadrante. Ela tenha uma performance muito alta e ela tenha uma confiabilidade muito alta também. Só que o estudo foi conduzido de entender o que você preferia, o que os altos cargos de gestão preferiam. Ter uma pessoa que é high performer, mas que ela tem um nível de confiança muito baixo, ou seja, ela está aqui nesse quadrante, ou você tem uma pessoa que a performance é baixa, mas ela é extremamente confiável. Sim. E, por incrível que pareça, eles preferem as pessoas que têm uma performance mais baixa, mas que têm níveis mais altos de confiança, justamente porque você consegue trabalhar a performance, você desenvolve, mas a confiança você não desenvolve, né? Você precisa ter jogo de cintura, né? Exatamente. E quando a gente fala de Gen Z, como é que é pra você lidar? Você tem Gen Z na sua equipe? Tenho e é divertido. Eu sou Gen Z, tá? Tenho 22. Então, é divertido, mas ao mesmo tempo é bem desafiador, porque eu acho que a Gen Z prende pouco a atenção, então você precisa sempre criar novos mecanismos de chamar a atenção da pessoa. Chama a atenção no sentido de fazer ela estar inspirada para trabalhar, sabe? Não adianta você falar, como eu falei, não é o salário, não adianta você falar que ela vai ficar longas horas trabalhando. Não, você tem que dar incentivos diferentes que combinem com a vida e o estilo daquela pessoa. Então, por exemplo, na minha área hoje, eu trabalho com 2 marcas muito legais de entretenimento, que é a Universal Pictures e Paramount Plus. E, por exemplo, ingresso de cinema ajuda, no sentido de, vamos ver a pré-estreia desse filme, e a pessoa sente como se ela fizesse realmente parte do lançamento daquele filme, Sim. sabe? Não é simplesmente, é um trabalho. Não é. Então, é legal você conseguir fazer com que as pessoas se sintam parte. E a Gen Z, eu acho que cada vez mais está querendo fazer parte de alguma coisa, sabe? Sim. Então, assim, pra gente ir caminhando pro final, fala uma dica bem importante de como a gente pode, então, construir esse ambiente que equilibra a urgência de entregar demandas e performance com o bem-estar das pessoas e deixa para outros líderes aí que precisam se inspirar também. Ai, gente, bom senso. É um pouco disso, assim, eu acho que precisa muito de empatia, de bom senso, de entender se aquela demanda realmente é urgente ou não, porque eu acho que a gente está vivendo numa sociedade, e principalmente na publicidade hoje, tudo é urgente. E quando tudo é urgente, nada é urgente. Então, entender esse gap. A gente não somos médicos, né?
Então a gente não tá salvando vida nenhuma. O negócio consegue. Se o post não sair, ninguém morre. Ninguém vai morrer se o post não sair ou se eu tiver menos likes ou menos interações do que você imagina. Sim. Então eu acho que é muito fazer esse equilíbrio, criar esse equilíbrio em algum momento de que você precisa trabalhar a publicidade, querendo ou não, eu acho um trabalho muito divertido no final das contas. E você tem que entender até onde você consegue levar essa diversão junto com o negócio e transformar tudo isso num ambiente cooperativo e de parceria, porque também tem essa, né? Eu acho que o trabalho em si, ele é uma grande parceria. Sim. Se você está trabalhando com várias áreas e uma delas não está performando, você tem que entender o que está fazendo aquela área não performar, porque se um não performa, todo mundo não performa. E se todo mundo não performa, nada sai do lugar. Então, eu acho que é isso. Cara, eu acho muito incrível esse assunto de liderança, é uma coisa que me brilha muito os olhos. E eu espero que você que está aí ouvindo a gente ou assistindo, se você é líder ou liderado, essas dicas são muito importantes. Inclusive, Paty, me lembrou uma coisa sobre burnout. Sabe? Existe muito isso dentro do nosso setor, né? Eu ouço cada história cabulosa sobre isso. Como que a gente pode evitar no nosso dia a dia, evitar que a nossa equipe, né, como liderança, como que a gente pode evitar que as pessoas cheguem a esse ponto? Né? A gente já falou de construir um ambiente de bem-estar, mas tem alguma coisa mais que você pode acrescentar? Olha, eu já passei por 2 burnouts. Um foi mais leve, eu só tive uma crise de ansiedade, que eu achei bem difícil, mas aparentemente foi leve. O segundo, eu tive uma paralisia facial. Nossa. Eu fiquei 6 meses com o rosto, o lado direito do meu rosto 100% paralisado, como se eu tivesse tido um AVC, assim. E passei por fisioterapia, comecei a fazer, eu já fazia terapia, mas eu acabei passando por um psiquiatra, graças a Deus não precisei tomar remédio para o burnout em si, mas foi um período muito difícil na minha vida, porque mesmo durante esse período, que eu não fiquei 100% afastada do trabalho, eu passei por alguns assédios com o cliente, bem chatos assim, e eu acho que isso, obviamente, piora muito a sua imagem com você mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. E o burnout que eu tive foi justamente por conta disso. Eu ficava adiando minhas férias porque eu achava que eu não poderia... Para suprir a demanda do cliente. Exato. Acho que é importante frisar que o cliente tem que respeitar também. O cliente tempo, precisa, né? mas não necessariamente ele respeita. Então, quando ele não respeita, eu acho que você consegue ir colocando limites. A pandemia me ensinou muito isso. Quando eu fui trabalhar 100% de home office, eu morava sozinha, eu não tinha outra coisa para fazer senão trabalhar, então eu acordava 8 horas da manhã, começava a trabalhar e eu ia trabalhar, eu estava trabalhando até 10, 11, meia-noite e sem necessidade no final das contas. E eu comecei a me forçar a colocar limites. E eu acho que isso foi um grande salvador da minha vida, porque hoje, mesmo tendo um trabalho em que eu tenho trabalhado bastante, inclusive horas a mais, porque é natural, a gente sabe que na publicidade a gente sempre está ou com menos pessoas ou com uma demanda muito urgente realmente, e eu acho que você conseguir colocar no seu dia a dia de uma forma orgânica mesmo, esse tipo de limite. Então, por exemplo, na hora do almoço, você vai almoçar, coloca ali 1 hora, vou fazer nada, não vou ver meu celular, não vou ver reunião de cliente, não vou ver o WhatsApp de cliente ou da equipe por 1 hora. Tá tudo bem, eu acho que isso já é um tempo para você respirar. E sempre controlar a sua ansiedade, porque como eu falei, existem sim trabalhos que você precisa fazer que são urgentes e que mudam o negócio se você demorar um pouco mais ou um pouco menos. Mas é achar esse limite, não é tudo que é urgente, e controlar essa ansiedade de, inclusive ficar olhando no celular, de WhatsApp, de e-mail, respira, tá tudo bem. Constrói uma pauta bonitinha de qual é o seu dia. Eu tenho isso na minha equipe hoje. A gente tem uma reunião 9h30 da manhã, todo dia, que a gente bate a pauta de todo mundo. E aí a gente também consegue usar ela não só para entender qual que é a pauta das pessoas ou
do cliente, mas a gente consegue redistribuir quando tem uma pessoa que está sobrecarregada. Então é isso, é um equilíbrio entre entender as demandas, entender o timing das demandas, tem coisa que vai ser urgente e tá tudo bem, a gente faz acontecer urgente mesmo, e tentar redistribuir e organizar o dia. Eu acho que isso, pelo menos, me dá uma paz de espírito muito, muito grande, sabe? Paty, muito obrigado pela sua participação aqui nesse primeiro episódio. Eu acho muito importante que pessoas como você se levantem, então que outros líderes se inspirem também na sua carreira para falar sobre esse assunto de forma tão saudável e criar esse ambiente saudável no nosso mercado, tá bom? Obrigado. Muito obrigada a vocês. E para você estar ouvindo a gente em casa, compartilhe com sua equipe, com seus líderes, com sua liderança. Ouça a gente no YouTube e no Spotify, tá disponível já, tem 2 temporadas completas, e outros episódios com outros convidados como Gabriel Ribe e Fábio Madia. E então, convido você a seguir a Pixel Roads e até o próximo episódio.